Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e ao nosso quadro Análise de Obras. Eu sou o professor Ailton da Costa e a nossa análise de hoje gira em torno de Política de Aristóteles. Vem com a gente para discutir um pouco sobre essa obra. Nesta videoaula será analisada a obra Política do filósofo grego Aristóteles. A obra traz reflexões sobre a composição da cidade, da família e sobre a escravidão. Descreve também sistemas políticos de outras cidades e faz comparações a ponto de idealizar um modo de vida desejável para os indivíduos. A parte final da obra se volta para a educação e a importância das matérias a serem ensinadas. Acredita-se que a obra tenha sido organizada durante o período em que Aristóteles era tutor de Alexandre o Grande. A edição que vamos analisar é a sexta de 2001, lançada pela editora Martin Claret. A obra é composta por 8 livros. Para Aristóteles, o termo política significa a ciência da felicidade humana. A primeira função dela é conduzir o indivíduo até a felicidade. E essa felicidade está ligada aos bens materiais, às instituições desenvolvidas pela comunidade e os costumes. As relações sociais devem ser tratadas pela ética e a melhor forma de governo deve ser alcançada através dos estudos das constituições das cidades-estados. Fica evidente, pois, que a cidade é uma criação da natureza e que o homem, por natureza, é um animal político, isto é, destinado a viver em sociedade. E que o homem que, por sua natureza e não por mero acidente, não tivesse sua existência na cidade, seria um ser vil, superior ou inferior ao homem. Tal indivíduo, segundo Homero, é um ser sem lar, sem família, sem leis, pois tem sede de guerra e, como não é freado por nada, assemelha-se a uma ave de rapina. Um dos pontos mais importantes da obra é a reflexão acerca dos tipos de governo. O autor menciona a monarquia, que é o governo exercido por apenas um homem, a aristocracia, exercido por alguns homens, e a democracia, que está nas mãos do povo. Esses são os únicos modelos possíveis de governo segundo o autor, e tais modelos estão vulneráveis aos interesses particulares dos homens. A tirania e a oligarquia são deformações da monarquia e da aristocracia e acabam beneficiando interesses particulares, marginalizando o bem público. Aristóteles demonstra afinidade com o modelo democrata, mas adverte sobre a postura dos demagogos que incitam o povo causando revoluções. A vida na cidade é estabelecida entre o conflito de interesses contrários, o dos pobres em favor da democracia e o dos ricos a favor da oligarquia. Aristóteles também discute sobre a vida dos cidadãos, o casamento, a organização da família e a educação dos filhos. Ele é contra o igualitarismo e afirma que as mulheres são inferiores aos homens e que a escravidão sempre existiu e deve continuar existindo. Além disso, o macho tem sobre a mulher uma superioridade natural, e um é destinado por natureza ao comando e o outro a ser comandado. Sobre a escravidão. De resto, o uso dos escravos e dos animais não é muito diferente. Com seu corpo, ambos atendem ao serviço das necessidades da vida. A própria natureza desejou dar características distintas ao corpo dos homens livres e ao dos escravos, dotando alguns com força adequada ao trabalho a que são destinados, e outros com uma compleição inteiramente inadequada para esse tipo de trabalho, porém úteis na vida civil, tanto na arte da guerra quanto da paz. A visão do autor sobre a economia envereda para uma posição liberal conservadora, bem como a política e a sociedade, afirmando que a propriedade não deve ser limitada. Ele também defende o aborto para que a população possa atingir a estabilidade. Ele critica as ideias de outros sistemas políticos, como as de Sócrates e Platão. É nesse ponto que surgem as principais críticas e polêmicas da obra. A cidade idealizada por Aristóteles é fechada em si mesma e hostil aos estrangeiros. A necessidade de gerar um ócio contemplativo aos que devem exercer o poder aparece inserida nessa discussão. Aristóteles admite que a melhor forma de governo é um tipo misto que possa equilibrar a força dos ricos com o número dos pobres. Ele acreditava que a presença de uma poderosa classe média faria com que os conflitos entre ricos e pobres fossem atenuados e se alcançaria a estabilidade social. Ele define esse tipo de governo como uma timocracia, a partir da palavra time, que significa honra.
O poder político só poderia ser exercido por cidadãos proprietários de algum patrimônio. Esse tipo de regime ideal seria chamado de politia, um governo da maioria, regido por homens selecionados por sua renda. Na democracia aristotélica, o povo é soberano, mas com limitações como as de não ir além dos órgãos de deliberação e julgamento, pois são poderes coletivos e também o dever de agir conforme as leis. O bom governo tem duas partes. Uma consiste na obediência dos cidadãos às leis. A outra parte é se as leis às quais se obedece são boas. Tanto as boas quanto as más leis podem ser obedecidas. E há ainda uma posterior subdivisão. Ou as leis são as melhores possíveis para certo povo, ou são as melhores de modo absoluto. A análise de Aristóteles caracterizou-se por enfatizar regimes políticos que existiam e que eram concretos, diferentemente de Platão, que se interessava por formas idealizadas. O método de pesquisa e classificação aristotélico vai influenciar grandes teóricos da ciência política, como Nicolau Maquiavel em O Príncipe, Thomas Hobbes em Leviatã, Montesquieu em O Espírito das Leis. Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão sobre política de Aristóteles e eu aguardo você se inscrever no nosso canal.